Amados, pode se sentar. Algo que Deus nos ensinou ao longo do tempo, e de tempos em tempos o Espírito Santo nos lembra a necessidade da gente agir com transparência, né? Então a gente procura ser transparente em tudo o que a gente faz. A gente entende que o ministério ele deve ser de vidro, né? Tem que ver as coisas do outro lado, né? E hoje, amados, como a gente ainda não alugamos sala, não temos uma sala alugada, quando nós nos mudamos de Nova Trento para São João, o próprio Deus falou comigo. Eu fiquei 8 anos sem ter remuneração do ministério. É verdade ou não é, pastorinha Leia? Então, quando eu me mudei para São João Batista, o Senhor falou comigo, Ele falou claramente, Ele disse, a partir de agora, eu quero que você aceite receber, né? Então, desde quando a gente mudou para cá, não entra muita coisa, né? Quem sabe agora vai mudar, né? Depois que vocês aprenderam esses segredos de hoje, mas eu tenho usado esse dinheiro para mim, para sustento do pastor, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que os pastores são dignos de duplicados honorários. Porque os pastores são meninos dos olhos de Deus. Os pastores são os representantes de Deus. Se uma professora em sala de aula, um professor que ensina, né, geografia, matemática, ciências, ele é digno de receber um bom salário pelo trabalho dele, por que que os servos de Deus também não são dignos, né, de ensinar a própria palavra de Deus? Então, isso depois está escrito na Bíblia, né? Então a gente tem aceitado, né? Agora, vai chegar um dia, como eu falei aqui no começo, daqui a pouco não cabe mais cadeira aqui. A gente começa a botar cadeira lá na brita, né? Diga eu recebo. Você botar cadeira lá na brita, daqui a pouco não cabe mais cadeira na brita. Aí a gente vai ter que alugar uma sala, né? Aí é óbvio, né, irmãos? É óbvio que uma parte do recurso vai ser para pagar as despesas da sala, né? Ao menos que Deus toque no coração do empresário poderoso, novo membro do nosso ministério, que resolva doar um terreno, né? Tudo é possível, né? Nosso ministério hoje está na internet, Fulvio. Aí que daqui a pouco aparece lá um ofertante da internet, né? Tudo é possível. E a gente compra o nosso terreno, constrói, aleluia. Mas um dia de cada vez, né? Vamos viver o hoje. Então, pode ter certeza. Aí a gente vai ter que comprar som, né? Vai ter que... Mas por enquanto, amados, vamos usar esse espaço aqui, né? Eu aprendi uma coisa. A única coisa que nasce grande é monstro. Alguém aqui já viu o dinossauro, né? O dinossauro já nasce grande. Então a única coisa que nasce grande é monstro. O restante a gente começa pequeno, né? Embora muitos de nós tenham a mania de grandeza, né? Principalmente quem já foi um pouquinho grande. Mas Deus quer que a gente aprenda, começa pequeno, ser fiel no pouco, e aí Deus nos coloca sobre o muito. Amém? Não é fácil para quem já, por exemplo, eu como pastor já pude estar à frente de uma igreja com mais de 100 membros. Quando a gente inaugurou a igreja lá em Nova Trento, a inauguração tinha mais de 100 pessoas, né? Então não é fácil recomeçar assim né? Mas não tem problema não. É um novo tempo, tá, amados? A gente está vivendo literalmente um novo tempo. E eu acredito que se nós, principalmente nós pastores, não cometemos os mesmos erros do passado, que o problema é que a gente às vezes comete o mesmo erro, né? Se nós não cometemos os mesmos erros do passado, nós vamos viver um tempo sobrenatural. Nós vamos ver um tempo precioso, amém? Vai ser lindo demais o que Deus vai fazer. Esse pastor está falador hoje, não está? Está todo mundo bem aí? Vocês aguentam mais uma palavra? A palavra principal da noite? Que aqui é que nem restaurante. Tem como é que chama? Entrada. Tem... que mais? No restaurante tem entrada, tem o prato principal e tem a sobremesa, né? Então agora nós vamos para a sobremesa. Agora é o prato principal, né? Se alguém puder abrir a Bíblia aí. Amados, só mais uma coisa, tá? Nós temos um banheiro aqui na garagem, só que esse banheiro ele não está pronto, tá? Ele não tem uma pia ainda, porque quando foi construída a casa, foi cometido um erro ali, a porta, em vez de abrir para fora, ela abre para dentro.
E aí não dá para botar uma pia ali, porque é muito pequeno esse lavabo, né? Então eu vou ter que corrigir isso. Enquanto eu ainda não corrigir, se alguém precisar, não corrijo, né? Se alguém precisar usar o banheiro lá dentro, a gente tem banheiro lá dentro, tá? Aí pode usar lá sem problema, tá bom? Caso de emergência, a pastora Patrícia está lá dentro com as crianças, juntamente com a irmã Juliana. Então, mas aqui a maioria já sabe onde é que é o banheiro, né? Tá bom? Abra a sua Bíblia na carta de São Paulo aos Filipenses. Capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Depois tira uma foto, Ana, aqui de frente, aqui para esse povo bonito, né? Mas vamos parar lá na internet. Tá tudo bem aí? Até aqui, estão entendendo? Estou falando muito alto? É que como não tem microfone, eu já tenho a voz alta, né? Mas como não tem microfone, acho que eu estou falando um pouquinho mais alto, né? É para garantir que todo mundo vai ouvir, né? Então... Filipenses, capítulo de número 2. A gente vai ler do 1 até o 11, ok? Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus. Filipenses era uma igreja que ficava numa cidade chamada Filipos, né? E São Paulo, escrevendo a esse povo da cidade de Filipos, ele vai dizer o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Repita comigo, o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo amor, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Amém? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Se você puder estender a mão direita na minha direção e abençoar o pregador da noite. Hoje não teve nenhum convidado de fora, vai ser eu mesmo, amém? Em nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz, Senhor, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, ansiosos, que o Senhor nos aliviaria. Nós viemos a Ti agora, Pai. Nós viemos até o Teu santo trono, Jesus, reconhecendo que muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes estamos sobrecarregados e até mesmo oprimidos. E nós, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo que muitas vezes ficamos ansiosos, nós viemos a Ti te pedir. Leva agora toda a ansiedade do nosso coração,
Remove todo o fardo, todo o peso, todo o cansaço, toda a fadiga dos nossos ombros. Compartilha conosco da tua paz, Senhor. E também ministra aos nossos corações na noite de hoje. Fala conosco aquilo que o Senhor deseja comunicar com a tua igreja. Espírito Santo de Deus, a obra é tua, a igreja é tua, tudo é teu. Por isso, fique à vontade no nosso meio. Dirige a minha vida e comunica com a tua igreja o que o Senhor tem para essa noite. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Põe a mão no peito assim e repita comigo. Eu preciso ficar parecido com Jesus. Vou repetir mais uma vez. Eu preciso ficar parecido com Jesus. Amém? Então o tema da mensagem de hoje é: eu preciso ficar parecido com Jesus. Amados, se tem uma coisa que a gente percebe na nossa caminhada com Jesus, quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais próximo a gente chega dele, quanto mais a gente anda com ele, e a gente começa a perceber a santidade dele, o quanto ele é santo. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 6 que ele é santo, santo, santo. Ele é fogo consumidor. Ele é totalmente santo. E nós somos santos em obras, né, Vanessa? Santos em obras. Que nós também se separamos para o uso do Senhor. Mas ele é totalmente separado. Ele é totalmente santo. E quanto mais se aproxima dele, quando você começa a perceber a sua santidade, a sua humildade, a sua pureza, a sua mansidão, a forma que Jesus tratava, tanto com aqueles que ele amava, como ele tratava com os fariseus, com os religiosos da época. Jesus é alguém que nos atrai, é alguém que nos apaixona, né? Eu quero profetizar que nessa noite você vai sair daqui apaixonado por Jesus, amém? Então Jesus é o motivo pelo qual a gente está reunido aqui nessa noite. A gente só está aqui reunido por causa dele. Não tem nada a ver com o pastor Cristo, não tem nada a ver com a pastora Patrícia, não tem nada a ver com Leia, não tem nada a ver com Vanessa, não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com ele. Ninguém está aqui por causa de ninguém. Se estava, desculpa aí, nós precisamos estar nesse lugar por causa dele. Ele é o motivo da nossa existência, ele é a razão do nosso louvor, ele é o rei de toda a terra. E nós estamos aqui reunidos por ele. E talvez, amados, poucos textos na Bíblia retratem com tanta perfeição, com tanta exatidão, alguns traços, algumas marcas de Jesus, que eu particularmente considero talvez as principais. Nós poderíamos aqui na noite de hoje falar, enumerar uma série de características de Jesus. No entanto, amados, nesse texto que nós acabamos de ler, ele retrata algumas particularidades de Jesus, ou de como Jesus procedeu enquanto estava aqui na terra, que eu considero as marcas registradas de Jesus. E nós precisamos dessas marcas. Posso ouvir um amém? Amém. Todo mundo quer realmente ficar parecido com Jesus? Então, se eu quero, hoje à tarde a minha oração era: Senhor, eu preciso ficar parecido com Jesus. E se eu quero ficar parecido com Jesus, eu vou precisar carregar essas marcas. Algumas delas que estão no texto, a gente já cantou aqui nas músicas que a gente cantou. E quando a gente estiver falando sobre ela, você vai lembrar da letra da música. E se você não lembrar, eu lembro. Amém? Mas antes da gente falar dessas marcas de Jesus que nós devemos desejar imitar, copiar, eu quero me atentar um pouquinho ainda para algumas recomendações que São Paulo estava dando aqui para a igreja. Tem igreja de Jesus aqui? Então, antes de entrar nas marcas de Jesus, nas características de Jesus que nós precisamos imitar,
Eu quero chamar a atenção aqui ao coração de Paulo, quando estava escrevendo. Paulo, ele começa essa parte da carta, que nada mais é do que uma conclusão da primeira parte, porque quando a gente usa a palavra portanto, né, na língua portuguesa, portanto, ela é uma palavra transitória, que é um complemento do que ele escreveu antes, do que ele falou antes. Ele vai dizer, olha, se tem algum conforto em Cristo, se tem alguma consolação de amor, se tem alguma comunhão no Espírito, se ainda existe entre nós algumas ou alguns entranháveis afetos e compaixão, aí ele vai fazer um pedido, se é que essas coisas existem entre nós, se é que entre nós existe alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, eu vou fazer um pedido. Paulo está dizendo, olha, eu vou fazer um pedido agora para vocês. Completem a minha alegria. Eu quero que vocês me ajudem a ficar mais alegre, Anderson. Será que para um pastor é bom fazer ele ficar mais alegre? Porque Paulo aqui estava como um pastor da igreja de Filipos, né? Escrevendo uma carta, pastoreando por correspondência, pastoreando via carta. Naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha direct, né? Então ele estava pastoreando por carta. Imagina que, embora eu não visite muito vocês aqui, mas todo mundo aqui, eu já tive na casa de quase todos, né? E a gente tem relacionamento, né? Paulo, o relacionamento era por carta. E ele escreve a carta dizendo, olha, se vocês quiserem trazer um pouquinho mais de alegria para o meu coração, façam o seguinte. Primeira coisa, tenham o mesmo modo de pensar. Fecha a Bíblia. Amados, toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Paulo, ele é só um instrumento. Então não é Paulo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo deseja que nós possamos ter o mesmo modo de pensar. Você sabe por que tem muitos ministérios que não vão para frente? Você sabe por que tem muita igreja que não vai para frente? Porque cada um pensa uma coisa e aí vira uma confusão. Cada um tem seu pensamento, ninguém expõe o seu pensamento para o líder, e aí cada um quer viver o seu pensamento. Aí vira uma confusão. Então, no ministério, Cristo é o cabeça da igreja. Então, Cristo é o cabeça do pastor, e o pastor é o cabeça da esposa do pastor e da igreja. E eu tenho que seguir uma voz. Eu tenho que seguir qual a voz? É a voz do meu pastor. O pastor que Deus colocou sobre a minha vida. É proibido eu ouvir outros pastores? Não é proibido. Mas, enquanto eu estou no ministério, a principal voz que eu tenho que ouvir é a do meu pastor. Porque senão eu vou ficar perdido. Está dando para entender? Pastor Cristian, você escuta muitos pastores? Escuto. Mas tem um que é o principal. Que é o meu pastor. Que é o apóstolo René. Quando ele não prega na sede do Ministério Internacional da Restauração em Manaus, no domingo à noite, eu fico catando na internet onde é que ele pregou, para descobrir qual foi a cidade que ele pregou, para ouvir o que ele falou. Né? Então, Deus levanta líderes sobre a nossa vida. Eu posso ouvir várias vozes, mas muitas vozes é perigoso. Então, hoje em dia a gente tem que filtrar, porque a gente está vivendo um tempo onde tem muita coisa que está mesclado. Então, eu tenho que selecionar. Né? E se você quiser ajuda, fala com o teu pastor que ele vai indicar alguns pregadores na internet que você pode ouvir. Que são pessoas garantidas. Pessoas que no mundo espiritual têm aval. Pessoas que realmente buscam a santidade. Porque hoje em dia não dá para ouvir todo mundo, não. Tem muita gente aí pregando na internet, sopa de letrinhas, evangelho corrompido e falsificado. Ok? Então nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Precisamos ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensar a mesma coisa. Quando a igreja está dividida, tem muitos pensamentos diferentes, e eu não exponho o meu pensamento para o líder, daqui a pouco
esse pensamento pode se transformar numa fofoca, e essa fofoca pode dividir o ministério. Então, amados, aprenda a desabafar. Aprenda a abrir o teu coração. Eu já falei uma vez, publicamente, um dos maiores erros do meu ministério foi ter dificuldade de me abrir com o meu líder. Nós precisamos aprender a se abrir com o nosso líder. Comentar o que eu concordo, o que eu não concordo, o que eu penso, o que eu não penso, para que a gente vá ajustando, porque os pastores não são donos da razão, mas eles têm que ouvir você. Mas se você não fala, o pastor não tem bola de cristal. Ok? E aí ele vai dizer: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amados, se eu pudesse enumerar a marca principal de Jesus, do ministério de Jesus, a característica principal de Jesus, para mim, sem dúvida alguma, é a humildade. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E o que é humildade? O que é humildade, pastor Cristian? Será que humildade é eu andar de chinelo de dedo na rua? Andar descalço na rua? Será que humildade é eu andar com uma roupa rasgada? Será que humildade é eu andar sujo sem tomar banho na rua? Será que humildade é pedir esmola? Humildade é reconhecer que eu dependo de Deus e dependo do meu próximo. Humildade é executar a letra da música que a gente cantou agora. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. A pessoa que diz assim: eu busco a Deus em casa. Pastor, eu não vou na igreja, eu não vou na célula, porque eu oro em casa, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Eu leio muito, pastor. Irmão, vigia. Vigia, porque sozinho eu não sou igreja. Para ser igreja eu tenho que estar junto de outras pessoas. Para poder participar de uma igreja eu tenho que estar numa comunidade. A Bíblia diz que nós somos um corpo. Se eu pegar esse dedo aqui, o dedo mindinho, cortar ele e colocar lá no cantinho lá, ele é corpo, ele? Ele pertence a um corpo? Não pertence mais. Está isolado lá no canto. Para pertencer ao corpo, ele tem que estar aqui na minha mão. Está dando para entender? Então, amados, eu tenho que estar pertencendo a uma comunidade. Só que tem uma coisa: se você começar a procurar uma igreja, aqui você não vai procurar que você já achou, amém? Diga amém, em nome de Jesus. Mas se você for procurar um lugar para congregar, você vai descobrir uma coisa que eu já descobri há muitos anos atrás. A Leia já sabe o que eu vou falar. Nenhuma delas é perfeita. Todas elas têm defeito. Porque, como dizia Billy Graham, um dos maiores pregadores que já teve na história, onde tiver o ser humano, ali vai ter imperfeição. Está vendo um quadro que está aqui na parede aqui? Foi o Espírito Santo que botou ele aqui. Alguém lembra o que significa esse quadro aqui na Bíblia? Alguém lembra dessa passagem aqui? Uma mulher pecadora foi pega em flagrante adultério. E ela foi levada até Jesus para ser apedrejada, porque a lei mandava apedrejar a pessoa que fosse pega em adultério. Aí Jesus Cristo está escrevendo na areia, e de repente ele se levanta e diz: olha, se tiver alguém aqui que não tenha cometido pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia diz que aqueles fariseus foram saindo um a um, de boquinha fechada. Por quê? Porque todos são pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E a Bíblia diz em Isaías 65:5 que a pessoa que se acha mais santa do que a outra, ela é fumaça no nariz de Deus. É forte, Brasil. Isaías 65:5. O povo que diz: retira-te de mim, se afasta de mim, porque eu sou mais santo que você. Estes são fumaça no meu nariz, fogo que arde o dia todo, diz o Senhor.
Então se eu começo a me achar mais santo do que o outro, a Bíblia diz que eu sou fumaça no nariz de Deus. A Bíblia fala que 2 homens estavam indo para a igreja. Eu e o Furco. Não é nem eu nem o Furco. 2 homens estavam indo para a igreja. Acho que um era fariseu e o outro acho que era publicano, não me lembro agora. E diz que um chegaram na igreja e um dizia, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Filho de Davi, tem compaixão de mim, porque eu sou barro, pó e cinza. E diz que tinha um outro no lado dele, olhando para o camarada que batia no peito pedindo perdão. E ele olhava assim, né, de cima para baixo, né? Ah, coitado. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador aí. Eu dou meu dízimo. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu faço e aconteço. Eu sou o cara das obras. Eu sou. Só tem um que é. Obrigado porque eu sou melhor que ele. Aí Jesus, nessa passagem bíblica, pergunta: quem é que foi justificado dos 2? O que dizia eu sou o cara ou o que batia no peito? A Bíblia diz que todo aquele que se exalta será abatido, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, amados, deixa a exaltação com Deus. Nunca queira se auto-exaltar. Jesus dizia: o filho só pode fazer o que vê o pai fazendo. Eu só posso falar aquilo que eu escuto meu pai dizer. Jesus era tão humilde que ele nem queria falar as palavras dele, ele queria falar as palavras do pai. E olha que ele era Jesus. Humildade é reconhecer que eu preciso da ajuda de Deus. Quando eu fico doente, eu não deveria a primeira coisa fazer ir na farmácia, eu deveria a primeira coisa dobrar o joelho: Senhor, me cura. Ou chamar: pastor, liga para mim, eu estou doente, faz uma oração aí pelo WhatsApp, pastor. Mas é só um exemplo, mas tudo na minha vida, amados, a primeira coisa é pedir ajuda de Jesus. Quando eu reconheço que eu preciso da ajuda dele, hoje de tarde eu disse: Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero, hoje à noite vai ter um culto aqui na minha casa, Senhor, me dá uma palavra. Senhor, o que nós vamos fazer? Qual louvor que nós vamos tocar, né, Vanessa? Eu tenho que pedir socorro: Senhor, me ajuda. Como é que eu faço? Amados, eu já sou pastor há muitos anos. Eu já sofri muito. Eu não quero mais. Posso até sofrer por erro novo, mas eu não quero mais sofrer por erro velho. Então, Senhor, me ajuda. Como é que eu... Hoje nós vamos começar, é tudo novo, é vida nova. Vida nova, tudo novo. As coisas velhas já passaram, amém? Então, Senhor, me ensina como é que nós vamos fazer daqui para frente. Vamos fazer o culto de 15 em 15 dias, vai ter célula, vamos fazer casa de paz. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer lá na casa da Alzilda uma vez por mês, lá uma crepioca, ou uma, como é que chama aquele com, como é, carne de sol? Tapioca com carne de sol. O pessoal do Nordeste arrepiou agora, né? Tem aquele outro que é com pimenta, como é que chama? Bem apimentado, é lá da Bahia esse. Acarajé. Meu Deus, tem alguém que sabe fazer acarajé aqui? Eu comi o acarajé em Porto Seguro, irmão. Em nome de Jesus, eu profetizo que um dia você vai a Porto Seguro comigo, vou comer o acarajé de Porto Seguro. Que negócio é aquele? Depois que Jesus inventou o acarajé, tem gente que quer ficar aqui na terra para continuar comendo o acarajé. Nem quer mais ir para a glória, misericórdia. Mas, amados, eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Deus vai dizer. Ele já está dizendo algumas coisas. Mas em nome de Jesus não vai ser mais como era antes. Amém. A minha oração é que nós vamos se levantar da cinza, nós vamos deixar a preguiça de lado, a mornidão, a frieza, nós vamos ressuscitar em nome de Jesus. Vocês vão pegar junto com o pastor de vocês e nós vamos revolucionar essa cidade aqui, mas não é só essa cidade, é Nova Trento, Canelinha, é Tijucas e Major Gercino, porque um dia Deus falou para mim: a promessa que eu tenho para a tua vida é o Vale do Rio Tijuca para começar. E depois é Jerusalém e como é que chama? Samaria e os confins da terra. Então, amados, para isso nós vamos precisar de humildade.
Humildade e pedir ajuda de Jesus para tudo. Na tua profissão, você pode ser o melhor na tua profissão. Peça ajuda de Jesus. E tem horas que não é de Jesus que eu vou pedir ajuda, eu vou pedir ajuda do meu irmão que está do meu lado. Porque tem coisas que é só pedir ajuda da pessoa que está do teu lado. Pedir ajuda do teu pastor, pedir ajuda do teu filho, pedir ajuda do teu discípulo, pedir ajuda da tua pastora. Nós precisamos dar ajuda uns dos outros. Não tem ninguém aqui que sabe tudo, irmão. Tem coisas que a Vanessa sabe que eu não sei. Tem coisas que o Marco Antônio sabe. Ele entende aí de física, de quântica, sei lá o que aí, que eu não sei. Então tem que ter humildade de pedir, me ajuda, me ensina. Ok? Humildade é isso, é reconhecer que eu não sei tudo. Eu não sou o cara. Eu vou dizer para vocês, amados, sem medo de errar, 99,9% dos nossos erros, dos erros que a gente comete, por trás tem uma coisa chamada orgulho. A maioria das vezes que a gente dá com a cabeça na parede, a maioria das vezes que a gente se arrebenta todo, é porque em algum momento Deus falou, Deus usou o irmãozinho, o Espírito Santo falou e você não quis ouvir. Eu sei mais do que ele. A minha opinião é que é certa. E aí a gente vai lá, dá com a cara na parede, se arrebenta todo para reconhecer que eu estava errado. Eu posso acertar? Eu posso estar com a razão? Posso também. Mas às vezes não. Às vezes eu estou errado e eu não quero dar o braço a torcer, que eu quero, a minha opinião é que é certa. E aí a gente vai e se arrebenta todo. E Deus permite a gente se arrebentar todo. Para a gente mudar. Amém? Não atente. Aí diz aqui, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amados, isso aqui é a maior disciplina do Evangelho. O dia que você e eu aprender a considerar o outro superior a você, aí pronto, aí fechou. O problema é que a gente olha as pessoas pelo exterior, a gente olha pela roupa, a gente olha pela casa que a pessoa tem, a gente olha pelo carro que ela tem, a gente olha pelo vocabulário que ela tem, e aí a gente olha, não, esse aí, ele nem fala o português direito, quanto mais o inglês e o espanhol. O que eu tenho que aprender com esse camarada? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí a gente olha assim... Amados, presta atenção. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E as que não são, para confundir as que são, para reduzir tudo a nada. Então Deus é especialista em usar o doido, o esquisito, aquele que fala atrapalhado, aquele que... Sabe? Então, amados, vigia. Às vezes a gente tem muito para aprender com aquela pessoa que você olha assim, mas esse aí... Na Bíblia Deus usou até uma mula para falar com Balaão. Se Deus usa a mula para falar com gente, por que Ele não vai usar a gente para falar com gente, né? Então, amados, vamos vigiar. Aí continua dizendo, não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Como o mundo seria diferente, né? Se a gente tivesse mais preocupado com o outro do que com a gente mesmo. Às vezes nós somos tão egoístas, que a gente só pensa na gente. A gente só enxerga a minha dor, o meu problema, o meu sofrimento, a minha luta, a minha guerra, a minha conta, a minha doença. E às vezes tem alguém do meu lado, na minha frente, que está com um problemão muito maior, mas eu não enxergo. Eu não vejo. Por quê? Porque eu estou tão concentrado no meu problema, na minha dor, na minha luta, que eu não estou vendo a dor do outro. E o que a Bíblia diz? Não atente para o que é seu, mas para o que também é dos outros. Então, claro, amados, que eu ensino o seguinte: se você estiver doente, se você estiver passando uma crise, um momento difícil na sua vida, nesse momento é o único momento na vida que você vai ter que ser um pouquinho egoísta. Quando eu estou doente, estou passando uma crise, um momento difícil, nessa hora eu tenho que pensar um pouquinho em mim. A Bíblia fala sobre a mordomia
do corpo, a mordomia do templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha alma, eu tenho que cuidar do meu espírito. Então tem horas que eu tenho que cuidar de mim. Tem pessoas que as pessoas não sabem o que você está sentindo. As pessoas não imaginam o luto que você está vivendo, a guerra que você está vivendo. As pessoas não têm bola de cristal e elas são diferentes. Então, às vezes, um problema que para você é difícil, para o outro é fácil. Aí ele olha, não, mas isso daí nem é problema. Para ele não é, mas para você é. As pessoas julgam, né? Então, está doendo? Vai cuidar de você mesmo. Se os outros não querem te ajudar a cuidar de você, você cuida de você mesmo. Se autocuida, né? Mas, salvo essas exceções, eu tenho que estar atento, porque às vezes tem alguém perto de mim, e esse perto de mim pode ser o teu cônjuge. Esse perto de mim pode ser meu filho. Né? Esse perto de mim pode ser alguém muito próximo. E eu tenho que estar atento. Atento aos sinais, porque às vezes as pessoas não falam com palavras, mas no olhar, no tom de voz, você pode identificar as coisas. Vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia não fala, mas eu acredito que o sentimento que houve em Cristo Jesus, que a Bíblia diz que eu tenho que ter o mesmo sentimento, eu acredito de todo o coração que esse sentimento se chama compaixão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus se compadeceu de nós de tal maneira, o Pai se compadeceu de nós de tal maneira, Ele nos amou tanto, 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 que Ele se entregou. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele nos amou tanto, Ele se compadeceu tanto dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas limitações, das nossas dores. Ele disse, olha, eles não vão conseguir se salvar nunca. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou morrer no lugar deles, para salvar eles. Então eu acredito que esse sentimento de Jesus que nós precisamos imitar é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso está ligado a uma palavra chamada empatia, que é quando eu me coloco no lugar do outro para entender a dor do outro e, se possível, ajudar o outro a sanar aquela dor. Isso é compaixão. E Jesus teve tanta compaixão de nós, Jesus nos amou tanto, que Ele foi capaz de abandonar a sua formatação de Deus. A Bíblia diz que Jesus diminuiu, Jesus encolheu. Embora sendo Deus, Ele decidiu encolher, Ele decidiu diminuir. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, tomou a forma de um servo. E aqui eu quero falar de mais uma característica de Jesus. Primeira, humildade. Segunda, compaixão. E a terceira, a capacidade de servir. Mas no reino de Deus o maior é aquele que serve. E o primeiro tem que ser igual ao escravo. O escravo era o servo que nem recebia para fazer o que ele fazia. Né? Então, o reino de Deus, para ser grande, você tem que ser servo. Não tem como ser exponente no reino de Deus se você não aprender a servir alguém. O problema é que as pessoas vêm para a igreja e ficam pensando, mas como é que eu vou servir a Deus? Se Deus é Espírito, você vai servir pessoas. Jesus disse, todas as vezes que você dá um copo d'água a um dos meus pequeninos, a mim você deu. Então, se você dá um copo d'água para alguém, você deu para Jesus. Se você vai visitar alguém no hospital, você visitou Jesus. Se você vai visitar alguém no presídio, você visitou Jesus. Se você fez uma obra para alguém, ajudou alguém, você fez para Jesus. Quando estou entendendo? Se o pastor Cristian começar, vamos montar uma escala aqui. Vamos botar a irmã Zilda e a Sabrina, vão ficar na recepção no próximo culto. Elas vão ficar ali na frente só dizendo, boa noite, seja bem-vinda. Você está chegando no ministério Vinde às Águas. Fique à vontade. Né? Já vai ter direito a galardão no céu. Né? Então, aí o pastor Cristian resolve fazer aqui uma escala. Bota, o Fulvio vai bem para essa tarefa aí, hein?
Essa tarefa aí de recepção, o Fulvio vai bem, né? Ele já faz isso lá no Banco do Brasil, né? Não, aí eu boto cada um aqui, a Vanessa vai pro teclado, o Anderson vai para a bateria, a Sabrina vem apresentar uma dança, né? A Leia ministra oferta, o Marco Antônio aqui vai distribuir a ceia, não sei. Enfim, um vai dançar, um vai pregar, o outro vai cantar, outro vai evangelizar, todo mundo vai colocar os seus dons para funcionar, ok? Quando isso acontece, eu estou cumprindo uma das características principais de Jesus, que era servir. Eu preciso servir. Eu gosto de uma música do pastor Fernandinho que diz: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Nós estamos aqui para isso, mano. Para adorar e para servir a Deus. Né? Então, em nome de Jesus, agora, claro, a gente vai estar chegando no final do ano, né? Vai ter período de férias, não vai dar para fazer o que a gente quer. Né? Mas em janeiro, em nome de Jesus, em janeiro de 2024, nós vamos botar vocês para trabalhar, se prepara. Amém? Porque eu preciso ser servo na casa de Deus, e não só na casa de Deus, servo no meu trabalho, servo na minha família, servir os meus pais, servir minha esposa. Irmãos, aqui em casa, eu levo café na cama, eu levo café da manhã na cama. A minha filha, pai me leva na escola, pai me leva no dentista, pai me leva na cabeleireira. Tem dia que dá o tico e o teco briga entre eles. Não sei se acontece na sua casa. De novo! Quarta vez hoje, eu virei o Uber da família. Tem dia que o tico briga com o teco, é o Espírito Santo. Olha o fruto do Espírito. Olha a mansidão. Olha o domínio próprio. Mas já é a quarta vez, eu virei o Uber da família, irmão. Não é fácil. Eu estou orando a Deus para Deus fazer um milagre. Porque eu não nasci para ser Uber. Eu nasci para ser pastor, irmão. Mas por enquanto eu sou pastor Uber. Então, amados, eu tenho que ser servo. E achado na forma de servo, Jesus se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí eu quero falar a quarta característica de Jesus. Se você guardar essas quatro, irmão, já está ótimo. Por hoje já deu, está ótimo, já falei bastante. Primeira, humildade. Segundo, compaixão. Terceiro, serviço. E a quarta, obediência. Por que Deus deu a Jesus o nome que é sobre todo nome, para que o nome dele se dobre toda a língua, todo joelho e toda a língua confesse? Por quê? Porque ele foi obediente até a morte. Amados, se o meu mestre Jesus foi obediente até a morte, e eu quero imitar ele, eu vou ter que seguir o mesmo caminho. Eu vou ter que ser obediente até a morte. Só que eu tenho uma boa nova para falar para você. Você não vai precisar morrer numa cruz de madeira. Você vai ter que morrer para o teu eu, vai ter que morrer para as tuas vontades, vai ter que morrer para os teus desejos. Vai ter dias que eu vou ter que, em algum momento da minha vida, eu vou ter que sacrificar alguma coisa por amor a Jesus. Amados, muitos aqui não me conhecem, não conhecem a nossa história. Mas quando eu me converti, com 21 anos de idade, eu e minha esposa, a pastora Patrícia, nós participávamos do grupo de louvor da Igreja Batista da Esperança de sábado, que era o grupo de jovens, e o grupo de louvor de domingo à noite, que era o ministério oficial. Então a gente fazia ensaio de louvor no sábado à tarde e ensaio do ministério de louvor no domingo à tarde. Então final de semana todo mundo ia para a praia, verãozão, aquela maravilha, e nós lá, ó, sábado à tarde, calorzão, não tinha ar-condicionado, ensaiando. Domingo à tarde, todo mundo na praia passeando e nós lá na igreja, ensaiando. A gente tem que pagar preços. Hoje nós fizemos um ensaio de meia hora aí, né, Anderson e Vanessa, né? Mas é o preço que se paga. Tem que ter. As coisas com Deus a gente tem que fazer o nosso melhor. Então o bom é que se pudesse ensaiar mais ainda, né? Por quê? Para fazer o nosso melhor para Deus. Deus quer que a gente dê o melhor para Ele.
Então vou ter que abrir mão de repente de uma novela, de algum momento de prazer, para poder visitar alguém que eu vou convidar para vir no culto, para convidar para vir no pequeno grupo. Né? Eu tenho que abrir mão de algo. Ah, mas pastor, eu tenho filho, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho muito compromisso. Eu também tenho, todo mundo aqui tem. Mas alguma coisa eu vou ter que abrir mão. Porque senão, eu não vou conseguir servir, não vou conseguir fazer nada por amor a Ele. E eu, assim como Ele foi capaz de dar a sua vida, amados, nós precisamos também abrir mão de alguma coisa. O Evangelho tem a ver com uma palavra chamada renúncia. Não tem como seguir os passos de Jesus, não tem como servir Jesus sem renunciar a nada. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia e morra. Siga-me. Amém? Então eu queria, amados, deixar para você na noite de hoje essas 4 palavras-chave. Jesus foi mestre em humildade. Jesus foi mestre em serviço. Jesus foi mestre em obediência. E Jesus foi mestre em... Estava prestando atenção? Eu já mudei a página da minha Bíblia. Compaixão. Se compadecer. Compaixão é colocar o meu coração na dor do outro. Se compadecer da dor do outro. Não é ter pena. Eu não preciso ter pena de ninguém. Ninguém aqui é vítima. Nós todos somos filhos de Deus. Então nunca tenha pena de ninguém. Mas tenha misericórdia e tenha compaixão. Né? A Bíblia ensina que eu tenho que amar a misericórdia. Jesus era cheio de misericórdia. Cheio de compaixão. Então eu preciso ser cheio de compaixão. Amém, queridos? Eu preciso ser humilde como Ele era humilde. E eu preciso ser obediente como Ele era obediente. E eu preciso ser servo como Ele era servo. Feche seus olhos. Quero orar. Amém? Mas antes de orar, eu quero estar cantando uma música. Enquanto eu canto essa música, quero convidar você a meditar em tudo que foi falado aqui nessa noite. Se você acha que essa palavra não serviu nada para você, mas de repente alguma coisa serviu, então aquilo que serviu, aquilo que Deus ministrou no seu coração, fala com o Espírito Santo nesse momento, peça ajuda dele, as áreas que nós precisamos ser transformados, lapidados, fala com ele, amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Ou leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso esconder. Sei que tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar, quando olhas para mim, me enches com tua paz. Quando olhas
Papai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu venho a Ti nessa noite, Pai, clamar a Ti por Tua misericórdia, Senhor. Reconhecer, Senhor, o desespero da nossa alma, o desespero do nosso coração, Pai, de desejar, de querer se tornar mais parecido com Jesus. Nós viemos a Ti nessa noite reconhecer, nós precisamos urgentemente que o Senhor nos toque, que o Senhor nos molde. Oh Pai, dá-nos a capacidade de ser cheios de compaixão como era Jesus, cheios de humildade. Faz de nós servos como Jesus. Faz de nós pessoas tementes e obedientes como Jesus. Oh Pai, a Tua palavra diz que muitas vezes o mal que nós não queremos, nós fazemos. E o bem que nós desejamos, nós não fazemos. Porque somos pecadores. Somos homens limitados, falhos. Mas essa noite nós nos humilhamos. Nos humilhamos debaixo da Tua potente mão. E Te pedimos, transforma-nos, Senhor. Lapida-nos, Senhor. Queremos ser parecidos com Jesus. Ou que as pessoas possam ver em nós a humildade de Cristo. A compaixão de Jesus. O servo que é Jesus. A obediência de Jesus. E assim possamos dar glórias a Ti. Glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Nós não temos poder para nos autotransformar. Nós não temos poder para nos automoldar, para nos autolapidar. Mas Tu que és o nosso grande oleiro, Senhor. Mais uma vez nós damos liberdade para que o Senhor nos molde e nos transforme a Tua imagem, a Tua semelhança, como era no princípio de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te peço que o Senhor responda as nossas orações, que o Senhor nos conceda esta graça, Senhor. Em nome de Jesus. Se houver alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de entregá-lo a Jesus, a sua vida, a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. O Senhor tem um plano para a tua vida. O Senhor deseja construir uma linda história de êxito, de progresso na sua vida e através da sua vida. Por isso, se houver alguém aqui que deseja, o que desejar nessa noite, entregar a sua vida nas mãos de Jesus, levanta a sua mão aí onde você estiver. Aleluia. Quero orar por você, amém? Tem mais alguém que gostaria nessa noite de entregar a sua vida para Jesus? A palavra de Deus diz que quando você entrega a tua vida a Ele, lá no céu o teu nome é escrito num livro chamado O Livro da Vida. E um dia, quando estivermos próximos a entrar no paraíso e a comparecer diante do tribunal de Jesus, o Senhor vai verificar se o meu nome está escrito naquele livro, se o teu nome está escrito naquele livro. E aqueles que estiveram o seu nome escritos no livro da vida ouvirão o Pai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuem o reino que estávamos prometido desde a fundação do mundo. Aleluia. Mais alguém aqui gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Confessá-lo como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Feche seus olhos. Por gentileza, só mais um pouquinho, feche seus olhos. Quero convidar você que entregou a sua vida para Jesus nessa noite. Repita comigo: Senhor Jesus. E você que já entregou, pode repetir juntamente essa oração, amém? Diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Apaga os meus pecados. Perdoa
as minhas transgressões. Espírito Santo, vem habitar em mim. Muda a minha história. Escreve uma nova história. Faz tudo novo, Senhor. Eu quero experimentar e comer o melhor desta terra. Em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados. Escreve um novo tempo para a glória do teu nome. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Você pode ficar de pé, amém? Dá vontade de parar, né? Dá vontade de continuar aqui, esse violão na mão aqui é uma tentação, né? Aleluia. Amados, o amor de Deus o Pai, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, amém? Amém. Fique mais um pouquinho, nós vamos estar fazendo um amigo secreto com aqueles que desejarem, para a gente marcar mais um dia então para fazer a revelação do amigo secreto. Amém? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.